Masturbação é pecado? Sim, é pecado, tanto para solteiros como para casados. E eu vou provar para você e vou explicar aonde está dizendo que a masturbação é pecado. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 18, diz assim: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, se o rapaz ou a moça é solteira e se masturba, ele está cometendo um pecado contra o próprio corpo. E isso não agrada a Deus. E para os casados, eu ouvi aqui pastores, um casal de pastor falando que se o marido viajar e passar tanto tempo fora de casa e a esposa fizer um videochamada e se masturbar em videochamada, se podia. O pastor disse que podia. Gente, não acredite nesses conselhos enganosos. Isso é mentira. Isso é pecado. A única coisa que é permitida para um casal cristão é o esposo fazer na esposa e a esposa fazer no esposo, mas a própria pessoa é pecado. E eu vou ler para vocês aqui na palavra de Deus e vou provar. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 4: A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Então, para o casal cristão, a única coisa que é permitida é o esposo tocar no corpo da sua esposa e a sua esposa tocar no corpo do seu esposo. Agora, jamais um casal cristão deve, a esposa sozinha, se masturbar, tocar no seu corpo, porque ela está cometendo um pecado contra o seu próprio corpo. Jamais o esposo sozinho deve fazer essa prática no seu próprio corpo. A esposa que tem que fazer no seu esposo, porque a palavra de Deus diz que o esposo, ele tem domínio sobre o corpo da esposa. Diz aqui, ó, vou ler novamente. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, para um casal cristão, é permitido apenas o esposo tocar na esposa e a esposa tocar no esposo. Jamais sozinhos. Então, não caia nessa conversa de que é normal e não é pecado a esposa sozinha se tocar, porque é pecado sim. Então a palavra de Deus é bem clara quando ela se refere à satisfação de prazer sexual. É permitido apenas para o casal. E quando o esposo faz na esposa e a esposa faz no esposo. Então não acredite em qualquer conselho que vocês veem pelas plataformas, pela internet. Busquem conhecimento da parte de Deus para que vocês não estejam pecando. Pois nós que somos casados devemos satisfazer o nosso esposo. E como vai satisfazer o nosso esposo? O esposo estando longe e a própria esposa tocando em seu corpo. Então não tem como isso, gente. Isso não agrada a Deus. Então é essa palavra que eu deixo para você. E eu quero pedir para você que gosta do meu conteúdo, que assiste os meus vídeos, para você me seguir lá no Instagram e se inscrever também no meu canal do YouTube. Lá tem todos os vídeos salvos para você não perder nenhum. Deus abençoe você.